Olá, meu nome é Ana Beatriz Pascoal, eu sou residente de psiquiatria, residente do terceiro ano, faço parte do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e o trabalho que eu trouxe para apresentar hoje é o manejo de comportamento em autismo com ziprasidona, um relato de caso, tá? Esse caso me chamou a atenção numa época que eu estava fazendo um estágio eletivo em um serviço de referência de autismo em São Paulo, e eu conheci esse paciente e me chamou a atenção pelo fato de terem sido tentadas diversas medicações para fazer o manejo desse comportamento e o paciente responder apenas com ziprasidona, que é uma medicação pouco típica para essas situações, né? Então, assim, o que a gente sabe, né, sobre o transtorno do espectro autista atualmente, né? É um transtorno que é do neurodesenvolvimento, né? De critérios diagnósticos, engloba algumas questões de déficits de comunicação e interação sociais, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. É um transtorno que vem sendo estudado cada vez mais, né, justamente pelo aumento do número de casos de diagnósticos desses pacientes, né. Sabe-se que o transtorno do espectro autista é tratado principalmente, né, com atividades de equipe multidisciplinares, que não existe uma medicação específica para o tratamento de autistas, porém, às vezes é necessário lançar mão de algumas medicações, justamente para manejo de comportamento ou manejo de alguns sintomas que podem surgir, ou até comorbidades psiquiátricas também, né. É, com relação a esse aspecto, para manejo de comportamento agressivo, o FDA só liberou até agora o uso de risperidona e aripiprazol. São as únicas medicações que a gente tem para usar nesses pacientes com transtorno do espectro autista, né? Bom, o objetivo do meu trabalho foi justamente relatar esse caso, né, desse paciente com transtorno do espectro autista que respondeu a ziprasidona para manejo de comportamento após tentativa de várias outras medicações, né? Como método do trabalho, então, é um trabalho do tipo relato de caso, né? Foram revistos prontuários médicos e prontuários de equipe multidisciplinar. Se julgou importante revisar os prontuários de equipe multidisciplinar também, justamente por conta de que, às vezes, certos comportamentos, mesmo comportamentos disruptivos, acabam aparecendo nesses ambientes de terapia. Então, foi lido os prontuários médicos e os prontuários também de equipe multidisciplinar. Além da leitura dos prontuários, foi aplicada a escala ABC, que é a Aberrant Behavior Checklist, que é uma escala utilizada para avaliar a resposta de tratamento, resposta ao tratamento, né, de controle de comportamento. É uma escala geral, ela não é voltada somente para o autismo, né, e a gente aplicou essa escala antes do começo do tratamento e depois do uso da ziprasidona, justamente para a gente poder comparar, né, numericamente, vamos colocar assim, a questão aí do manejo do comportamento do paciente, tá? Com relação ao relato, né, ao caso em si, trata-se de um paciente do sexo masculino. Atualmente ele tem 35 anos, ele acompanha desde os 8 anos nesse serviço de referência de autismo em São Paulo, né, época em que ele recebeu o diagnóstico, e atualmente ele vem desenvolvendo alguns sintomas, né, de comportamentos disruptivos, como gritos, mordeduras de mãos, auto e heteroagressividade, né, e alguns transtornos do sono também. Por isso que foi optado nesse momento iniciar o uso de medicação para tentar manejar esses sintomas, né? Antes de iniciar as medicações, a gente aplicou a escala ABC e o paciente pontuou 79 pontos, né? Depois, o paciente foi medicado, né? Foram tentadas 5 medicações, porém o paciente teve pouca tolerabilidade com algumas dessas medicações e baixa resposta também, né? Então, o que já foi tentado, né, para esse paciente? Foi tentado o Aldol, que o paciente teve baixa resposta e teve neutropenia. Foi tentado a olanzapina, que o paciente teve neutropenia e ganho de peso. Foi tentada a risperidona, que o paciente teve aumento de peso, neutropenia e baixa resposta. Foi tentada a quetiapina, que o paciente teve neutropenia, e periciazina, que o paciente teve baixa resposta. Então, após utilizar todas essas 5 medicações, que são medicações de forma mais típica, né, utilizada para o manejo de comportamento nesse tipo de paciente, optou-se por tentar o uso da ziprasidona, né, que é um antipsicótico também,
E aí, iniciou-se a ziprasidona com 40 miligramas, depois aumentou para 80 miligramas dia, e depois que o paciente ficou estável com essa dose de 80 miligramas dia, a escala ABC foi reaplicada e o paciente pontuou 49. Então, a gente vê que teve uma diferença de 30 pontos, né, daquilo que o paciente tinha pontuado antes de medicação e pós-ziprasidona. De fato, as queixas familiares reduziram e a gente pode ver também através da escala, essa melhora, esse manejo do comportamento, né? Essa melhora desses sintomas disruptivos, né? Porém, apesar dessa melhora, o paciente tinha algumas questões financeiras, né? E foi até uma solicitação da família de suspender a medicação por conta de custos, e isso foi feito, porém viu-se que o paciente teve uma nova piora, né? Depois disso, tentou-se novamente com olanzapina, 5 miligramas, não teve muita resposta, associou-se clonidina, 0,100 miligramas ao dia, e aí também não teve uma resposta, foi uma resposta parcial, e o paciente teve ganho de peso, né? Então ficou comprovado mesmo que ele, nesse caso, seria um melhor respondedor à ziprasidona, e aí optou-se por retornar à ziprasidona e o paciente teve uma nova melhora, né? Bom, com relação então à conclusão, né, que a gente pode falar aí sobre esse relato de caso, é que atualmente, de fato, o FDA ainda não aprova, né, o uso da ziprasidona para esse fim, né, em transtorno do espectro autista para manejo de comportamento, porém, nesse caso, a gente viu que houve uma resposta positiva, né, e que, de fato, a gente precisa de mais estudos, né, com relação a isso, assim, o que pode ser utilizado em autista para manejo de comportamento, justamente para os prescritores poderem ficar um pouco mais respaldados nesse aspecto também, né, na hora de prescrever alguma coisa para essa população de pacientes. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção e desejo a todos um bom congresso. Obrigada.